Olá meus amigos, vocês estão no canal Bíblia e Reflexão. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe e vamos embora para o conteúdo. Hoje eu quero falar sobre o Você Não Terá Nada e Será Feliz, parte 2. Esse que foi um dos lemas do Fórum Mundial de Economia de 2020 e que é também uma das pautas que eles pretendem implantar pelo menos até 2033. E vamos pegar, por exemplo, esse cenário que nós estamos vivendo, cenário de medo, insegurança, incertezas, tudo isso causado por uma crise sanitária, por uma crise financeira, que é decorrente da pandemia. Aliás, uma crise financeira que vinha até antes mesmo da pandemia, mas que se agravou depois ou com a pandemia. E o que tudo isso significa? Tudo isso significa um prato cheio para se implementar controle social. Se implantar controle social. A gente tem, por exemplo, a picada, o passaporte sanitário. A gente tem eles decidindo quando você abre e fecha o comércio. E a gente teve aí, você deve ter visto nos jornais, o Estado prendendo pessoas, soltando pessoas por conta desse cenário, desse contexto. E tudo isso é o quê? Um ensaio para a implantação de controle social. A gente tem uma miniatura do que é esses planos, esses projetos de dominação, por assim dizer. Hoje a gente vive no período das conveniências, das facilidades, das comodidades. A gente tem, por exemplo, Ubers, iFoods, o IAD, coisas que foram muito utilizadas durante esse período e provavelmente não vai mais acabar, vamos dizer assim. Ou seja, tudo isso significa uma terceirização, a gente terceirizando muito assim, áreas das nossas vidas. Eu não estou querendo dizer que tudo isso é ruim, não. Na verdade, a evolução é boa, tecnologias em si, a tecnologia em si é boa. Muitas pautas, muitas coisas do que eu estou falando aqui são coisas boas. O problema é o que está por trás disso tudo. Não é, por exemplo, o celular é uma maravilha, é uma coisa ótima. O problema é o que está por trás. O problema é que eles sabem tudo sobre você. O problema é que eles te controlam. Eles sabem seus gostos. Eles sabem, por exemplo, há algoritmos que te monitoram 24 horas. E sabem suas preferências. Você fala uma coisa aqui, e você entra na rede social, está lá aquela coisa que você falou. O próprio algoritmo sugere para você aquilo que você falou. Isso significa o quê? Que você está sendo monitorado, que eu estou sendo monitorado agora, que eles sabem do que eu estou falando agora. Então, tudo isso são ferramentas de controle sobre nós, de dominação sobre nós. Uma das coisas que eles pretendem implantar nessa próxima década, e não está longe, é a questão do fim do dinheiro físico, a substituição do dinheiro físico pela moeda digital, pela moeda virtual. O dólar vai se tornar virtual
consequentemente todas as outras, né, se tornarão virtual, e você é o fim, né, do dinheiro físico. É uma evolução que, enfim, é boa, em certo sentido facilita muitas coisas para você, como um pagamento de contas. Você não precisará ir numa lotérica, por exemplo, não precisará ir pagar um boleto, pegar uma fila. Você simplesmente paga através do seu celular. É cômodo, né? Através de Pix, através de cartões, né? Mas o problema é que, com o fim do dinheiro físico, o lado, digamos assim, negativo disso é que eles sabem tudo que você faz, né? Quanto você tem, quanto você deixa de ter, né? Todas as suas transações, o que você faz, né? Você perde a sua privacidade financeira, vamos dizer assim. Eles pretendem também implantar no mundo um imposto mundial. Imposto é uma coisa que é muito fácil de passar, né? Porque se existe uma coisa que os governos gostam de cobrar, são impostos. Mas por que isso? Eu falei até no outro vídeo, que as pessoas iriam abrir mão de ter famílias, né? De ter filhos, porque por conta de trabalho, de se dedicar a si mesmo. Mas na verdade isso eles já fazem agora, né? Isso é uma coisa que já é uma realidade. Mas o que eles pretendem mesmo no futuro, que é uma das agendas deles, é substituir as pessoas por algoritmos e robôs. Porque o algoritmo, o robô, né, ele produz, né, 3, 4, 5 vezes mais do que um trabalhador comum, do que pessoas. Pode trabalhar por 24 horas e por um custo muito menor. E aí o que isso significa? Significa que pessoas se tornarão descartáveis, né? Falar em pessoas se tornarem descartáveis, essa questão dos robôs, dos algoritmos substituindo humanos, é até também um dos motivos pelos quais eles querem reduzir a população mundial. Óbvio, eles querem reduzir. Eles dizem que é porque tem muita gente no mundo e é difícil produzir alimento para todos, mas isso não é por causa disso. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão, na verdade, eles querem reduzir porque o ser humano se tornará descartável, né? Dada essa realidade aí dos robôs, né, e dos algoritmos que irão substituir o trabalho humano no futuro. Mas por conta disso, né, a gente sabe que com a substituição, né, o homem, as pessoas perderão seus empregos. E aí, perdendo seus empregos, eles vão criar, né, uma renda mínima universal, por conta de que você não terá mais meios de onde tirar o seu sustento. E aí eles vão te dar aí uma renda mínima que é definida por eles mesmos. Enfim, uma espécie de comunismo universal, vamos dizer assim, uma espécie de comunismo mundial. A gente caminha... É um comunismo moderno, mas é um comunismo universal. Enfim. E aí, como eu falei, nem todas essas pautas são ruins, não. Existem pautas boas. A tecnologia em si é boa. Os avanços são bons.
Um exemplo de pautas de pauta que é boa e que provavelmente não, com certeza vai estar muito presente nas próximas eleições, é a questão da sustentabilidade, né? Que é uma coisa boa e quem não é a favor da sustentabilidade, quem não é a favor de se preservar o meio ambiente, é uma pauta boa, assim, podemos dizer que todos concordam. E os avanços tecnológicos a gente concorda também, né? Mas como eu já falei anteriormente, o problema é o que está por trás de tudo isso, né? Que são os fornecimentos de dados, né? São as informações que eles terão sobre nós, não que eles não já tenham, né? Na verdade eles já têm, assim, eles já sabem, né? Como citei até o exemplo, né? dos algoritmos que sabem, né? Tudo que você fala. Mas eles querem facilitar isso ainda mais, eles querem ter controle absoluto sobre você, né? A ideia é... Porque assim, esses caras são assim, né? Se você dá uma mão, melhor, se você dá um dedo, eles querem a sua mão. Se você dá a mão, eles querem o seu braço. Se você dá o seu braço, eles querem o seu corpo inteiro. É mais ou menos assim. Então, se eles têm um pouco de dados sobre você, eles querem mais dados, até eles saberem tudo sobre você e controlar, para que assim eles possam controlar você, o que você come, os seus gostos, né, de consumo, o que você pensa, suas preferências políticas, suas preferências religiosas, enfim, eles querem saber tudo sobre você. Daí, uma das formas de facilitar esse acesso a todos os seus dados é a implementação de um chip, né? A implementação de um biochip, para que assim eles possam ter acesso a tudo sobre você. E aí eles vêm com um discurso de que é para o seu próprio bem, né? Para facilitar a sua vida. Ou seja, você não precisaria ir mais num hospital para você bater um raio-x, por exemplo, fazer um exame, mas você simplesmente, eles iriam escanear o seu corpo, né, através desse chip, eles iam escanear todo o seu corpo e iam ali detectar o seu tipo de problema, né, seu tipo de doença. Ou seja, não é cômodo, né, não é fácil, ou seja, a era da facilidade, vamos dizer assim. Mas aí de novo, o problema disso é que eles têm todos os seus dados. Você não pode, né, você tendo um chip, ali você teria seus documentos, né, identidade, CPF, passaporte, enfim, todos os seus dados, e é cômodo. Mas o problema é que você perde a sua liberdade. Eles sabem o que você fala, né, através desses mecanismos, através dessas tecnologias. Daí você não poderia de nenhuma forma, né, falar mal desse governo ou desse sistema de governo, porque eles saberiam, né, o que você falava. E aí, eu não sei se eu falei de pontuação social no outro vídeo, né, não sei se eu falei, mas é uma das pautas que eles pretendem implementar, né? É a questão da pontuação social. Você não pode falar mal dos governos, porque daí eles rebaixariam a sua pontuação social de uma forma que você dificultariam a sua vida para você comprar coisas, né? Para você de repente comprar um carro, para você entrar, fazer um concurso, né? Para você ter acesso a certos benefícios, você não teria, porque eles baixariam a sua pontuação. Era mais ou menos dizer assim: não tomou a picada, então vou tirar, sei lá, 2, 3 pontos de você. Não fez isso, não fez aquilo, mais 3 pontos. Você está se posicionando contra o governo, então você, ou seja, totalmente ele excluiria da sociedade, né, através desses mecanismos. Então é isso.
Então, você deve estar se perguntando, mas como que eu devo reagir a tudo isso? Como que eu posso me preparar? O que eu posso fazer para mudar esse tipo de situação? E aí eu gostaria de te dizer, meu irmão, você não pode fazer nada. Nós não podemos fazer nada contra essas cúpulas, né? Então, o meu conselho é que nós confiemos em Deus, que nós coloquemos as nossas esperanças, nossa confiança em Deus, porque Ele, e somente Ele, está no controle de tudo. A Bíblia diz lá em Provérbios 19, versículo 21, que há muitos planos no coração do homem, mas o conselho do Senhor prevalecerá. Então, isso é o que eles pretendem fazer. Agora, se eles vão conseguir ou não, isso só Deus, que pode permitir ou não, que isso aconteça. Mas caso isso aconteça, mesmo isso também está dentro dos propósitos de Deus. Isso não significa que Deus perdeu o controle de nada. Então, cabe a nós descansarmos em Deus. A gente não precisa também... não importa o quão grande seja a tempestade, você precisa confiar em Deus. Não importa qual seja a situação, você precisa confiar em Deus. A gente vive por fé e não por vista. Por mais que a nossa realidade seja desfavorável, vamos dizer assim, mas a nossa esperança vem do alto. Tudo está no controle de Deus, tudo está sob domínio de Deus. A própria Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, essas pautas do Grande Sete, do globalismo, do Agenda 2030, todas essas pautas estão ali alinhadas. Esse pessoal, eles estão unidos nesse mesmo propósito. Os planos deles são os mesmos, de dominação, de controle absoluto sobre a humanidade. Eles querem um governo mundial, eles querem uma espécie de comunismo universal, vamos dizer assim. Mas não se preocupe com isso, confie em Deus, e Ele cuidará de nós. Ele está no controle, o Senhor não perdeu e nunca perderá o controle. Então, um abraço a todos, fiquem todos na paz. Tchau.